Amados, nós vamos ministrar a palavra do Senhor que tem como tema o poder disponível da mudança através do louvor. Diga, o poder disponível da mudança através do louvor. Aleluia. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia agora e você pudesse abrir a sua Bíblia comigo no livro no livro de 2 Crônicas, capítulo 20 de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 e 2. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 e 2. Diz assim, quem achou, diga amém. 2 Crônicas 20, versículos 1 e 2. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Diga, Josafá teve medo. E se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Diga, buscar ao Senhor. Eu quero ler esse trecho, me estender mais. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, ou nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário, o teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Diga, ouvirá e livrará. Amados, eu estava analisando esse trecho da palavra, eu me pus a pensar sobre quando nós recebemos uma notícia ruim, ela abala as nossas estruturas emocionais, psicologicamente nós sofremos, sabe? E eu comecei a pensar sobre esse sofrimento, e o sofrimento que Deus me falou é você ter ansiedade. A ansiedade, ela é, digamos assim, você antecipa um sofrimento que ele não aconteceu ainda. Muitas vezes o seu sistema nervoso central, ele dispara nas suas células mensagens, quando você está se deixando ser dominado por notícias ruins, ele dispara nas suas células substâncias ruins, terríveis, a ponto que você começa a se desestruturar e você perde a noção das coisas. Você perde a noção das coisas. Você começa a ficar sem saber o que faça naquela hora. Então essa ansiedade,
ela é uma preocupação antecipada. Você se antecipa, antes de acontecer alguma coisa, você começa ficando preocupado e começa a se entregar, muitas vezes, a notícias ruins. Mas isso que acontece, todas as pessoas têm isso. Todos nós temos esse tipo de reação. Mas compete a cada um de nós o que devemos fazer quando nós recebemos tais manifestações em nosso corpo, em nossa mente. E a reação que você vai ter, segundo aquilo que você se controla, se domina, essa reação, ela vai trazer a manifestação, a resposta, ela vai materializar o resultado daquilo que você se preocupa, segundo a reação que você tem e ao pensamento que você se entrega. A gente vê que os moabitas, esse povo, eles eram inimigos do povo de Deus. E a Bíblia diz que quando Josafá foi avisado que essa multidão grande demais vinda além do mar, da Síria, aquele povo todinho se juntaram lá em Hazazon Tamar e em Gedi, que é em Gedi, aliás, Josafá, ele teve medo. E a reação do medo vai determinar o resultado que você vai ter, dependendo o quanto você se deixa ser dominado pelo medo ou não. Todo medo, quando ele domina, ele é uma ausência da fé. Diga, o medo é a ausência de fé. O medo, ela é inimiga, digamos assim, melhor. O medo, ele é inimigo da fé. O medo traz para você uma ansiedade, ele gera uma ansiedade e faz você não ter o resultado que você merece ter. O medo faz você se preocupar com o problema, o medo do filho morrer, o medo de ficar desempregado, o medo de morrer com a doença que os pais tiveram, o medo de dar errado, o medo de não conseguir, o medo de repetir talvez um trauma que existiu na família e repetir na sua vida, na sua história. Esse medo é justamente aquilo que Jó fala. Esse medo, ele tem um poder de atração muito grande. O medo, ele está na mente. Só que o medo, ele se torna real quando ele desce para o coração. Porque ele se torna um sentimento e você manifesta aquilo que você gerou na mente. Você teve o medo. O medo, a Bíblia fala que Jó diz assim, aquilo, lá em Jó 3:25, diz, aquilo que eu temi me sobreveio. Então hoje eu quero falar para você, como é que você deve fazer para extirpar, para você cancelar as ações do medo. Você sabia que o medo, ele se veste de uma forma muito interessante. O medo, ele faz você ter pensamentos de incapacidade. Você começa ativando em você o pessimismo. O medo, ele gera o pessimismo. Vamos dizer comigo, o medo gera o pessimismo. Você começa a pensar negativamente, porque você está com medo que aquilo que você está pensando negativamente aconteça com você. Então, o medo, ele vai gerar, o medo, em certa forma, ele atrai um espírito. O medo, ele atrai um espírito. E o espírito de medo, ele faz as pessoas não ter sucesso. O espírito do medo faz você não ativar a sua fé. Por isso que o Senhor disse, vocês não receberam o espírito de medo, de temor, mas de moderação. Ou seja, vocês são capazes de praticar o que vocês aprendem para a reação daquilo que vocês precisam acontecer. Então entenda como é que você vai neutralizar os medos da sua vida. Tem gente que está vivendo hoje o resultado daquilo que elas tiveram medo no passado.
E às vezes a gente pensa que o medo ele vem simplesmente só manifestando com aquela insegurança. Não, o medo faz você pensar naquilo que é ruim todo dia, todo dia. Ele é repetitivo. Então, quando você começa pensando que vai acontecer aquilo de ruim, que não vai dar certo, que você não vai prosperar, que você não vai progredir, você começa ativando dentro das suas células aquilo que nós chamamos um magnetismo na área cardíaca em você, no seu coração. A ciência mostra que a mente ela é elétrica e o coração é magnético. É onde você atrai, é no coração. Então o medo só está na mente, eletricamente falando, você formalizou ali. Só que o seu coração é onde começa gerando uma fé negativa, se o medo começa a te dominar. E por o coração ser magnético, ele começa atraindo realidade para você. A Bíblia fala em Provérbios 4:23, que de tudo que você deve guardar, você tem que guardar o quê? O seu coração. Esse coração que a gente fala, mesmo, o meu músculo cardíaco, ele tem também uma ação muito forte, muito poderosa de atração, mas é a área que eu digo para você, espiritualmente falando, onde Deus vai agir, ou onde o diabo também vai ativar na sua vida alguma coisa. Ou seja, você começa atraindo aquilo que você está pensando e magneticamente você vai ativando uma fé em você, ou positivamente, para que aquela fé entre em ação, ou esse sentimento negativo começa a atrair para você aquilo que você está pensando. Tem gente que quando você começa a conversar, antigamente o povo falava muito isso. Fulano está comentando uns assuntos, fulano comentou tanto, olha, fulano falou tanto sobre isso que terminou acontecendo. E alguém diz assim, fulano ficou angorando. Já ouviu essa palavra? Angorando é desejando, atraindo. Então, esse medo a gente precisa neutralizar. É o medo da morte, é o medo de morrer com aquela doença, é o medo de não ficar livre, é o medo de não casar, é o medo de não conquistar, é o medo de não prosperar, é o medo de não ter o sucesso. Isso você atrai, você sabia? E Deus me falou uma coisa muito interessante. Ele disse, filho, está na responsabilidade do meu povo a mudança de vida pela fé. Escuta só, nós precisamos agir intelectualmente, porque precisamos usar a mente. Nós precisamos ter ações espiritualmente falando, e nós precisamos também agir verbalmente. Intelectualmente, a Bíblia fala, minha mente, eu tenho que transformá-la, renová-la todos os dias. E transformar essa mente a conhecer coisas como você está conhecendo agora. Espiritualmente, qual é a minha luta? A minha luta, eu tenho que travar a luta em oração, em jejum. Eu tenho que buscar ao Senhor, me aliançar com Ele, saber que a minha dependência nele vai fazer romper todas as lutas da minha vida, as travas, aquilo que me impede de ter sucesso, e que me impede de ter o resultado, e que impede aquela bênção que tanto que eu preciso. A minha vida espiritual vai também abrir caminhos para respostas da minha vida. Você observa que Josafá, quando ele ouviu a grande notícia, a notícia terrível, a Bíblia diz no versículo 3, que ele teve medo, e ele se pôs a buscar a Deus. Chega uma hora que eles começam a lembrar de algo que tinha acontecido lá em 2 Crônicas 7,14. É quando ele diz, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, estou lendo o versículo 9, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Porque isso tinha sido um acordo feito lá em 2 Crônicas 7. A Bíblia fala que a aliança do Senhor com Salomão, a Bíblia diz
claramente que Salomão, em 2 Crônicas 7:11, que Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperamente o efetuou. E aí, ele vai no versículo 12, diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Olha que coisa. Se eu cerrar, olha o Senhor falando com ele, o Senhor fazendo aliança com Salomão. Se eu cerrar, ou seja, se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Na época, era no templo. Salomão, ao construir, o Senhor Deus disse: é lá, eu estou naquela casa. E todo Israel sabia que na antiga aliança, se eles se prostrassem e buscassem ao Senhor, eles teriam resultado. Vocês vejam, observa que eles atacavam, eles iam contra os inimigos, com os instrumentos de batalha mesmo. Para vencer a guerra tinha que lutar, mas eles nunca esqueceram de um detalhe, irmãos, e que às vezes a igreja está esquecendo, é o detalhe de buscar ao Senhor. A Bíblia relata: você não tem vitória se você não tiver uma vida de oração. Essas 3 semanas nós estamos falando muito forte sobre isso. Observa que nós falamos a primeira sobre o jejum, a semana passada sobre a oração, e hoje nós estamos tocando de novo um pouco sobre isso, para você entender que vitórias só acontecem quando nós nos aliançamos com o Senhor e vivemos e buscamos ao Deus em oração, e buscamos a nossa vida de jejum. Quais são as respostas que eu preciso? Todas as respostas que eu preciso estão em Deus, está no meu Pai. E aí, Salomão sabia que o Deus de aliança tinha dito isso a ele. Josafá vem debaixo disso tudo. Josafá sabia que ele seria agraciado por um pacto que houve lá atrás. E o Senhor disse: eu estarei atento às orações que fizer nesse lugar. Você sabe quem é o templo hoje? O templo é eu, é você, nós somos o templo. Nós somos essa casa que o Senhor estará atento para nós, para a oração. Então eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu problema. Talvez você entrou aqui com uma doença, talvez você que está me assistindo agora esteja pensando: pastor, eu estou doente, eu estou desenganado pelos médicos. Talvez não exista saída dos homens, da parte dos homens para a sua vida, para com você. Talvez você já bateu em tantas portas e tem dito assim: Deus, acabou, eu estou sem solução. Sabe o que eu acho interessante? É que o Senhor, Ele sempre vai estar agindo na vida do homem, quando este disser assim: eu não tenho mais limites. Quando o homem diz: acabou o meu limite, não tem mais saída, esse homem tem que se voltar para Deus. E Deus começa a agir na minha e na sua vida, quando nós reconhecemos que os nossos limites se acabaram. Foi o caso de Josafá. Talvez seja o seu caso. Talvez você escutou notícia ruim. Talvez você está vivendo um momento difícil agora. Talvez você está dizendo assim: pastor, estou passando por um deserto, que eu nunca pensei que fosse passar. Pastor, esse deserto que eu estou passando, pastor Roberval, eu tenho, sido assaltado com justamente o que o senhor tinha dito: medo. Um medo tem assaltado alguns de vocês, foi isso que o Senhor estava me dizendo.
E o Senhor está dizendo para você nesta noite, como Josafá acreditava no Senhor dos Exércitos, Ele está dizendo para você: não tema, porque eu sou com você. Não se assuste, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te fortaleço, sou eu que te dou vitórias. Agora você vai precisar fazer algumas coisas que é tão simples. Sabe, o louvor é algo que enaltece ao Senhor, é algo que glorifica a Deus. O louvor, ele exalta ao Senhor. Quando você louva ao Senhor, você exalta a divindade de Deus em sua vida. E eu vou dizer uma coisa para você: jejum, oração, louvor. Essa terceira parte tem um grande segredo para a resposta na sua vida. Sabe o que diz lá no Salmo 50, versículo 23? Acho tão lindo esse salmo. O Senhor, Ele nos dá uma palavra muito interessante aqui no Salmo 50, versículo 23, quando Ele diz que há uma responsabilidade de mudança na minha e na sua vida, e o sucesso que eu preciso, e o caminho de sucesso que eu preciso trilhar, está em um lugar. Aonde, pastor? Pergunta a mim, aonde, pastor? Na sua boca. O sucesso, a conquista, as bênçãos que você precisa, o sucesso que você precisa manifestar em sua vida, está simplesmente na sua boca. Irmãos, a nossa boca tem um poder tão grande, que ela muda a nossa história. Nós abrimos os caminhos para tudo que nós queremos com a nossa boca. Quando você tem medo, você vai declarar o medo que você tem, por falta de sabedoria. Ela vai abrir um caminho de derrota para você. Quando você tem medo, mas você tem convicção que a fé vai fazer você dar a volta por cima, a sua boca, aquilo que você declarar, vai abrir os seus caminhos e vai trazer um caminho de pujança, um caminho de vitórias para você. Agora, aonde está a responsabilidade dessa mudança? Josafá disse: meu Deus, tive medo. Chamou todo mundo e disse: vamos nos voltar para Deus. E vocês vão entender como é interessante isso. Salmo 50, 23 diz assim: o que me oferece sacrifícios de ações de quê? De graças. Diga, o que me oferece sacrifícios de ações de graças. O que é que vai acontecer? Entenda uma coisa: para glorificar ao Senhor, você não glorifica a Ele contando desvantagens que você está passando na vida. Quando você chega para alguém e conta uma derrota, um fracasso, uma dificuldade, você acha que você está exaltando a Deus? Vou dizer uma coisa: duas coisas ruins vão acontecer com você. A primeira, quem escuta parece que está, que coisa, é mesmo, quanto é que você precisa? 200 mil resolve? Eu tenho, tome, meu filho. A pessoa vai te dar? Ele fica com aquela cara de curioso, dizendo: conta mais, eu quero saber como é que está a tua vida. Aí vai para outro e: meu Deus, eu estava falando ali com fulano agora, eu estou com tanta pena dele. Ai, meu pai. O que foi? Ao outro, o que foi? Aconteceu isso. Aí você vai contando derrota, o fracasso, o problema, a doença, o que está acontecendo na família, a crise que você está passando. E as pessoas, alguns têm sincero coração, podem até dizer: oh meu Deus, eu vou orar por você, meu irmão, amém. Mas
A maioria das pessoas não vão fazer nada por você. Você, além de ter contado sua vida particular para quem você nunca deveria ter contado, agora você está criando dois problemas. O primeiro é que você exaltou a Satanás com um problema que você tem, porque a Bíblia diz que a bênção, você exaltar ao Senhor, você declarar que é vitorioso, você dá ações de graças, glorifica ao Senhor. Quando você fala o contrário, você glorifica a Satanás. E Satanás, conta mais. E você vai contar mais. Agora, vê só. Dois problemas você arrumou. E o outro é que Deus, ele ficou triste com você. A Bíblia diz: aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Irmãos, 99,999 mil vezes por cento. Alguém me pergunta, como é que está? Eu digo, bênção, cada vez melhor. E glória a Deus que está melhor mesmo a cada dia. Eu sei que o meu Deus é o Deus que, segundo as suas riquezas, me supre em tudo. Você está vivendo uma adversidade, olha para o Senhor como o Senhor, autor e consumador da tua fé, e dá fé para você vencer, para mover as montanhas da sua vida. Então eu preciso colocar em prática isso, e cada vez que você faz isso, mais você glorifica o Senhor, mais você atrai a glória de Deus, mais você atrai a unção de Deus, mais você exalta o Senhor. E tem gente que vai ficar com raiva de você. Tem gente que gosta de escutar de você, que você está em crise, você está com problema, você está passando necessidade, você está na derrota, você está no fracasso. Tem pessoas que vão olhar para você e vão dizer, só conta a vantagem, né? Antigamente nós tínhamos um culto da nossa igreja, era um culto de oração na segunda-feira. Só dava 1 mais 2, 3, mais 2, 5, em média. Não ia muita gente não, porque crente não gosta muito de orar, né? Mas tinha um dia que tinha um irmão que ele subiu no altar e ele dizia, eu tenho uma bênção para contar. Isso era uma algazarra às vezes. A turma estava tudo para rir. Ele disse, irmão, vou contar a bênção, porque se eu contar uma bênção hoje, eu sei que eu vou contar outra para a semana, Deus vai me dar outra bênção. E ele contava, e era incrível, sempre ele tinha uma bênção para contar. E a maioria, que às vezes o culto dava mais pessoas, 10, 12, 15 pessoas, e a maioria ficava só assim. Que bênção, né, irmão? E eu comecei a ficha caindo. Espera aí. Nós temos que ter bênçãos para contar, irmãos. Nós temos que reconhecer o Senhor em pequenos detalhes em nossas vidas. Sabe por que não temos bênçãos grandes para contar num altar? Porque nós somos orgulhosos, soberbos. Porque a gente quer chegar aqui em cima e dizer, irmãos, entrei aqui nessa igreja puxando um cachorrinho, um vira-lata, Deus me deu um carrão, Deus me deu um grande negócio, Deus me deu uma empresa, hoje eu estou de boa, hoje eu estou por cima, eu estou muito bem, e a igreja, glória a Deus, e aplaude. Pessoas querem contar um testemunho grande, e eles não reconhecem. Considera o Senhor nas pequenas coisas, nos pequenos começos, como diz a palavra. Se você não considerar os pequenos começos, você não vai chegar em grandes testemunhos. Eu estava aqui na igreja, tem um irmão que chegou aqui na igreja com dificuldade enorme. Eu disse, irmão, conta teu testemunho. Mas não mente não, irmão. Se tu não tinha 1 quilo de arroz para comer na tua casa, conta! Eu não tinha, irmãos, 1 quilo de arroz para comer, conta, tem que ser assim. Se tu não tinha um bife para comer no almoço, conta aquela dificuldade. Porque Deus vai ser exaltado, sabe, naquilo que você reconhece que Ele é Deus, porque outros talvez passarão, ou estão passando, aliás, a mesma dificuldade que você está passando, e eles vão dizer, se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha. Mas o que é que aquele irmão queria? Só contar a vantagem. E teve um dia que eu fui duro com ele, eu disse, Deus me disse uma coisa, se tu não contar, reconhecendo a grandeza de Deus na tua vida, tu vai terminar perdendo. E ele perdeu.
Porque todas as vezes que chegava aqui e contava o testemunho, só estou por cima. Entenderam? E a gente precisa encontrar Deus nos pequenos detalhes. E contar o nosso testemunho de pequenos detalhes. A sua célula é uma célula que você tem que dar um testemunho toda semana. Diga ao seu vizinho, nós temos que dar testemunho na nossa célula toda semana. Amém? Agora, voltando para o sacrifício. Quando você oferece sacrifício de ações de graças, você glorifica a Deus. Amém ou não amém? Agora, tem um segredo nesse versículo bíblico que é incrível. É incrível. Deixa eu transferir aqui. Isso, pronto. É incrível. Ele fala na segunda parte do versículo. A primeira parte diz assim: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, diga comigo bem forte, ao que prepara o seu caminho, diga mais uma vez, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Existe um caminho que é você que vai ter que preparar, o caminho dos resultados. E esse caminho dos resultados vem com ações de graças. As ações de graças não precisam acontecer quando tudo está bem. As ações de graças têm que acontecer quando tudo está mal mesmo. Quando a coisa está indo contrário a você. Quando parece que o exército vai te dominar. Que parece que vai saquear a sua vida, que parece que você vai perder, que parece que você perdeu. São esses segredos. O Senhor está dizendo, ações de graças é você olhar para o resultado daquilo que você deseja no seu coração, é você não olhar para o fracasso, é você não olhar para as desvantagens, é você não olhar para o problema, é você não olhar para a adversidade, é você não olhar para o problema do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, é você não olhar para a crise comercial, é você não olhar para a doença que está no seu corpo. Então é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. É nessa hora, eu preciso levantar a minha voz e dizer, Senhor, como voz profética, obrigado, porque eu já vejo o resultado na minha vida financeira, quando eu estou falido, quando eu estou quebrado muitas vezes. Obrigado, Senhor, que eu já me vejo curado, quando eu estou doente, quando eu estou enfermo, quando as coisas não estão de acordo com a minha mente carnal, natural. Obrigado, Senhor, porque eu vejo a transformação no meu lar, na minha casa, na minha família. Eu vejo, Senhor, o Senhor agindo em tudo. Quando tudo não está bem. Ações de graças glorifica a Deus. Por que ações de graças glorifica a Deus? Porque você reconhece Deus na sua dificuldade. Reconhecer Deus na minha dificuldade é eu reconhecer que esse Deus, Ele me dá a resposta, que eu vou pedir, que eu vou agradecer hoje, eu vou agradecer amanhã, eu me vejo, agora tem um negócio. Quando você faz isso, Deus se levanta do seu alto sublime trono e diz, esse menino aprendeu a lição, eu vou abençoá-lo, eu vou manifestar na vida dele. Ação de graça, você precisa entender que há um caminho, e é o que prepara o seu caminho. Qual é o caminho que você tem preparado para o resultado da sua vida? É aquele caminho que você conta o fracasso para as pessoas? É aquele caminho que você conta as dificuldades? É aquele caminho que você só conta derrota? É o caminho. Tem gente por aí que você encontra, irmãos, como é que está fulano? Quando está bem, ele faz mais ou menos. Você não encontra a pessoa para dizer, apesar de tudo, está tudo muito bem. E eu não uso nem apesar de tudo. Lembra daquela viúva que o filho morreu? Ela não tinha pedido filho, não. O profeta orou, ela engravidou, o menino quando tinha 13, 14 anos, morreu. O menino morreu, ela vai se encontrar com o profeta. No caminho o profeta olha e diz, oxe, lá vem a viúva, ou lá vem fulano, vai lá saber o que é que está acontecendo. Desce o servo do profeta e diz, como é que vai a senhora? Ela diz, vai tudo muito bem. Vai tudo o quê? Parecia uma mentirosa. E o filho tinha ficado morto em casa.
E ela chega no profeta e diz: olha, vem cá, tem uma historinha para contar para o senhor. Eu não pedi filho a Deus, em outras palavras. Ele me deu pelas orações. Só que ele morreu. E o senhor vai lá em casa resolver o problema. E o profeta: hã? É isso aí. E queridos, mais uma coisa que me chama a atenção, que antes do filho dela ressuscitar pela oração do homem de Deus, a Bíblia diz que ela disse ao auxiliar do homem de Deus, quando ele perguntou: como é que está? Ela disse: está tudo muito bem. Na sua e na minha vida está tudo muito bem. Ações de graças. Preparou o seu caminho. Você precisa olhar para a resposta. Fé, certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Você não precisa ver para crer, você tem que estar nesta fé. Eu já me vejo, por isso eu já tenho. Aleluia, dê um forte aplauso para ele. Então, deixa eu dizer uma coisa: Josafá, o rei de Judá, ficou com muito medo. Soube da má notícia, como nós sabemos aqui, e ele teve medo, mas ele traçou um caminho correto: oração e jejum. E recordou a aliança que Deus tinha feito lá com Salomão. E disse: essa aliança prevalece sobre as nossas vidas. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para você hoje? Você tem uma aliança comigo. Alguns têm aliança, papai, mas eu vou repetir, pode ser que alguém vai se converter agora. Você tem uma aliança comigo, Jesus está dizendo. Então, você tem essa aliança, você tem que acreditar, continuar piamente dizendo: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. O rei Josafá, aliás, ele teve medo, o rei de Judá, e ele ficou ali, mas ele disse: espera aí, tem algo que pode acontecer. Eu me lembro que se a gente orar e jejuar, vai fazer a coisa acontecer. Você já entrou no jejum, você já entrou na oração, agora você vai entrar nas ações de graças. É o louvor. Isso é o louvor. Sabe o que é que diz lá em Isaías capítulo 30, versículo 15? Só a parte A, vou ler para vocês. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes. Faça comigo assim: sossegar. Lembra da história que eu falei lá no começo da mensagem? A ansiedade na mente ativa, coração atrai aquele mal. O Senhor está dizendo: é contrário, filho. Vem na mente a direção, mas você tranquiliza, teu coração vai magnetizar e atrair o quê? Paz, respostas, vai atrair o melhor para você. E aí o Senhor diz em Isaías 30:15: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes, em sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Então eu tenho que sossegar, eu tenho que acreditar, irmãos. O segredo da resposta daquilo que nós queremos de Deus não está em reconhecermos a nossa dificuldade, não está em reconhecer o seu inimigo, não está em reconhecer a crise que você está vivendo, não está em reconhecer a doença, não está em reconhecer o mal que se levantou contra você, talvez a crise na família. Não está em você reconhecer o inimigo, mas está em você reconhecer Deus. Reconhecer aquele que é o Senhor da resposta. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 6 e 7, tem algo que nos ensina lindo, muito lindo, que o Senhor nos ensina. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aí ele diz mais: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Foi uma promessa do Senhor. Deus está dizendo para você nesta noite, neste momento que você está assistindo essa ministração:
Ele é o Senhor que detém o poder. Ele é o Senhor que te diz nesse momento, Ele é aquele que domina sobre todos os reinos e povos. Ele está dizendo para você: descansa em mim. Sabe, o rei Josafá, ele teve a revelação que se eles orassem, como diz o versículo 9, a vitória manifestava. Mas uma coisa muito linda é que você precisa entender que com você é do mesmo jeito, porque diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B, ela fala sobre a oração do justo, pode muito em seus efeitos. Então você precisa entender que a resposta já está nas suas mãos. Agora pergunta a mim: que resposta, pastor? E pergunta de novo: o que devo fazer agora, pastor? Irmãos, dá uma olhadinha só, foi o que Josafá fez. 2 Crônicas 20, 14 a 19, diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita, filho de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de quem? É de Deus. A peleja não é vossa, mas é de quem? De Deus. Você precisa entender que essa peleja já é ganha. Ele é o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha, e os seus filhos têm esse direito. Você tem esse direito, meu amado. Você tem esse direito de viver uma vida de vitória, não uma vida de derrota, não, amado. Talvez você está dizendo: pastor, eu queria tanto que Deus me desse uma direção, uma estratégia. Irmão, Deus está te dando a estratégia de você se levantar todos os dias e dizer: Pai, apesar de uma mente confusa como eu estou, eu quero dizer para o Senhor que eu confio no Deus da resposta. Aquele empreendimento, aquele projeto que eu preciso de uma resposta sua, Pai, eu já te agradeço porque o Senhor já me deu respostas. Irmãos, Deus vai mover céus e terra ao seu favor. Eu vou repetir isso para você, para alguém neste lugar. Deus vai mover céus e terra ao seu favor, e Ele vai entregar nas suas mãos o que você precisa, amado. Toda dúvida, o Senhor está dizendo nesta noite: faça você cair por terra a dúvida. Abra os seus caminhos agora. E eu queria que você se colocasse em pé, para você declarar em nome de Jesus Cristo aquilo que a palavra do Senhor diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, ou seja, por causa deste grande problema, por causa deste dilema que você está vivendo, por essa adversidade que você está atravessando, por essa doença, talvez algum resultado negativo em sua vida, pelo problema da família. O Senhor está dizendo: não vos assusteis, não temais, diante dessas adversidades, eu sou o Senhor teu Deus. A peleja, olha Deus batendo no peito dizendo: a peleja sua é minha. E só vai ter uma resposta agora para você. A resposta é você reconhecer que dele vem a ação, que Ele já te deu aquilo que você precisa. Amém ou não amém? Diga ao seu vizinho: seja fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Irmãos, vamos lutar com a força e o poder de Deus nesta noite aqui. E aí onde você está assistindo agora, você vai lutar com a força de Deus, e você vai reconhecer que é o Senhor quem faz. Agora deixa eu só dar essa última dica para você, mesmo em pé. Aí o Senhor deu a estratégia para Josafá lutar, e vai lá, deixa comigo. Neste encontro, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou, com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Eles puxaram a espada? Eles foram atrás do inimigo? Eles foram lutar contra aquele vizinho que está jogando problema contra eles? Talvez você esteja aqui
achando que você vai fazer alguma coisa para mudar, mas o Senhor está dizendo: quieto, deixa que eu vou agir, só adora. Pastor, é alguém que está querendo ver o meu fim. Não desejo mal para ele, só agradeça ao Senhor a resposta da sua vida. Adore a Ele. Pai, Tu és grande. Feche os seus olhos e diga assim: Tu és grande, Senhor. Toda a resposta que eu preciso, diga, está em minhas mãos, meu Senhor. Diga: obrigado, Senhor. Eu me vejo, meu Pai, eu me vejo, Senhor, com a resposta em tudo. Diga: Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que peleja as minhas batalhas. Diga: eu já venci todas as guerras, as portas já estão abertas. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei, Senhor, que mesmo apesar dos inimigos que se levantaram, que são os problemas, que são as adversidades, que são muitas vezes, meu Deus, o problema dentro da família, nos negócios, que são as crises, diga a Ele: Senhor, eu creio no Deus que é verdadeiro. Isso, igreja, se dobre, como Josafá fez com todo o Judá, com toda Jerusalém. Diga: meu Deus, eu faço da mesma forma nesta noite. Eu quero te agradecer, Senhor. Diga: eu quero te louvar pela minha resposta, eu louvo pela minha cura, eu louvo a Ti pela minha cura. O Senhor levou sobre si minhas dores e enfermidades. Diga: muito obrigado, meu Pai. O Senhor é o Deus que já entrou com providência financeira. O Senhor é o Deus que já abriu as portas. Eu não farei nada, eu só vou louvar o Teu nome, eu só vou agradecer, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O meu Deus, segundo as suas riquezas, já supriu, já supriu, já supriu, já abriu as portas, já entrou com a providência. Diga: meu Deus, a oração que se fizer neste lugar será, Senhor Jesus Cristo, respondida. E eu estou aqui, meu Senhor. Diga a Ele: eu estou aqui para te agradecer. Eu estou fazendo os meus caminhos agora ser caminhos de sucesso. Diga: eu te louvo, Senhor, porque eu vivo uma vida de vitória. Diga: toda arma forjada contra mim não prosperará, não prosperará. Feitiçaria, bruxaria, macumbaria não prevalecerá, não prevalecerá. Praga lançada, maldição lançada não prevalecerá, não prevalecerá, porque o meu Deus, Ele age, o Senhor está agindo. Eu recebo a minha vitória, eu recebo as minhas respostas. Obrigado, Senhor, por uma família abençoada. Obrigado, Senhor, pelo casamento abençoado. Entra agora em juízo com Deus, meu irmão. Faz o que Josafá fez. Eles adoravam ao Senhor dessa forma, eles louvavam ao Senhor dessa forma. Isso mesmo, louve ao Senhor pela resposta que você precisa. Ele está dizendo: estão abertos meus ouvidos, eu estou atento à oração que está sendo feita neste lugar. Ofereça o seu sacrifício de ações de graças. Diga: Pai, eu te agradeço, eu vejo, Senhor, eu vejo tudo se encaixando, eu vejo, Senhor, tudo se encaixando, as portas estão abertas. Onde eu colocar as minhas mãos vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar. Onde eu colocar a planta do meu pé é dado por herança, eu tomo posse. Obrigado, Jesus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Continua, igreja, continua. Isso mesmo, continue. O que é que você está querendo ver? Aonde você quer ver Deus agir na sua vida? Faça isso agora. O que prepara o seu caminho? Qual é o caminho que você quer trilhar? O caminho de sucesso é nele, é isso. Vai falando. Meu Deus, eu já vejo o caminho do meu negócio abençoado. Eu já vejo novos clientes. Eu já vejo, Senhor Jesus, eu trabalhando, eu fazendo a coisa da maneira certa, o Espírito de sabedoria sobre mim. Eu domino. Eu não sou dominado, eu domino. Eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu sou vitorioso. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor Jesus, obrigado. Aleluia.
E Ele diz para você: dar-lhe-ei que veja a salvação do seu Deus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus, aplauda Ele. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.